Feliz 2017, obrigado pela participação, hein? Um abraço, João, um abraço a todos, um prazer estar participando com vocês novamente, agora no Expediente Fox Sports. Um abraço a todos aí na mesa, um feliz 2017 para todo mundo. Exatamente, o Marinho é o nome mais falado, né, tanto no noticiário nacional e principalmente no noticiário local aqui em Salvador. Até conversei essa semana com o Sival Vieira, novo diretor de futebol do Vitória, porque para quem não sabe, é bom a gente contextualizar, o Vitória teve eleição para presidente no final de dezembro, e aí uma nova diretoria foi eleita, né? Não houve a permanência do Raimundo Viana, o próprio Anderson Barros, que era o diretor de futebol, saiu, entrou uma nova diretoria, e por isso as coisas estão demorando um pouquinho de acontecer no Vitória por conta dessas mudanças no corpo diretivo do clube. Então o Marinho, ele tem algumas possibilidades. O Sival Vieira tem uma reunião marcada com o Jorge Machado, que é empresário do Marinho, para essa semana, e aí o Jorge deve passar quais as reais possibilidades do Marinho para o Vitória, que tem aí 50% dos direitos econômicos do jogador. Se há uma proposta oficial de fato do Flamengo, se há uma proposta do exterior, se fala muito no Monte Rei do México, no próprio mercado do futebol chinês, onde o Jorge Machado teria essa preferência de negociar o Marinho, a gente sabe muito por conta das cifras. Então, ainda é uma situação que eu acredito que não haverá concretização tão cedo assim, por conta desses fatores aí que eu citei, João. Perfeito. Agora, Bruno, como repercutiu aí em Salvador, na Bahia, essa postagem do Marinho, que nós estamos mostrando agora na rede social, sim, ele fazendo um agradecimento ao Vitória. Como foi a repercussão? A repercussão aqui foi principalmente a gente, quando tem alguma notícia oriunda, digamos assim, de rede social, a gente percebe os comentários, né, que é a resposta imediata que a gente tem geralmente do público, do torcedor. Eu vi muito torcedor do Flamengo, eu particularmente vi muito torcedor do Flamengo se manifestando até de forma feliz, né, com a possibilidade, achando que era de fato uma postagem em tom de despedida. Eu particularmente, lendo a postagem do Marinho, eu não vi com esses olhos não o tom de despedida dele, mas o torcedor do Vitória, claro, ficou preocupado, o torcedor do Flamengo esperançoso, assim como torcedores de outros clubes do Brasil aí, que estão querendo contar com o Marinho, que teve esse final de ano espetacular. O fato é que o Vitória, a posição oficial do Vitória, hoje, até a minha colega aqui que cobre de fato Vitória, Fernanda Varela, no Jornal Correio, falou com o Sival Vieira agora há pouco, no início da tarde, não tem nada oficial pelo Marinho. Então, Vitória pode negociar o Marinho, mas está aguardando uma resposta, uma proposta concreta, né? E que os valores agradem. Se não os 17 milhões que são aí o valor da multa rescisória do Marinho, mas uma proposta aí alta, né? Que faça a Vitória querer negociar o seu principal jogador. Perfeito. O empresário do jogador diz que o Flamengo no Brasil teria uma prioridade nessa negociação, caso ele venha a ser negociado com o futebol brasileiro. O que você tem de informação sobre isso aí? Sobre a prioridade, eu acredito que é uma relação aí do empresário com o Flamengo, né? Contratualmente, que geralmente alguns clubes adquirem essa prioridade de compra, né, em relação a alguns atletas, contratualmente, eu não tenho informação de que no contrato específico do Marinho dá prioridade ao Flamengo. Não tenho essa informação e acredito que não tem, até porque foi recentemente que o Vitória prorrogou o contrato do Marinho, houve a rescisão com o Cruzeiro, fez o contrato mais longo com essa nova multa rescisória. Então, Vitória, não acredito que daria já uma preferência para um clube do Brasil. Geralmente tem esse tipo de preferência para uma proposta do exterior, por exemplo, né, o jogador quando tem desejo de sair, mas não acredito que isso seja uma prioridade contratual, deve ser na relação do Jorge Machado, empresário do Marinho, com o Flamengo. Perfeito. Então, quarta-feira deve ser essa reunião entre o Jorge Machado e a diretoria do Vitória, é isso, Bruno? Seria até o final dessa semana. Quarta-feira foi o dia que eu soube também a informação. Não sei se vai haver algum tipo de adiamento, mas a princípio essa reunião acontece, se não quarta-feira, mas com certeza essa semana, até porque a diretoria do Vitória quer saber o que de fato há de concreto, que de fato chegou para o empresário do jogador, porque para o clube, o Sival Vieira, que é o diretor de futebol do Vitória, responsável pelo departamento, disse que não chegou nada oficial até então, né? Perfeito. Falando um pouquinho agora do Bahia, né, que fez aniversário ontem, nós tocamos o hino aqui, né, do Tricolor de Aço. Teve mudança aí na direção do Bahia?
Teve mudança. Hoje a representação do Bahia aconteceu agora há pouco, às 14 horas aqui de Salvador, que é 3 horas aí para vocês no Rio de Janeiro. O Bahia se reapresentou sem novidades, né? Até então, o Armeiro foi a única contratação anunciada oficialmente. Eu tive informação de que o Bahia está fechado já com o Gustavo, atacante do Corinthians, por empréstimo, e também o Zé Rafael, que disputou a Série B pelo Londrina, que é jogador do Curitiba. Mas hoje a gente foi pego de surpresa com o anúncio da saída do Ney Pandolfi, diretor de futebol do Bahia, que chegou ao Bahia aqui no final de 2015, né, para fazer o planejamento de 2016, conseguiu, como meta, digamos assim, cumprir o objetivo do acesso que foi conquistado agora nessa temporada. Tinha uma renovação automática em caso de acesso e iria cumprir essa renovação, mas o Ney Pandolfi foi demitido, não foi nenhuma proposta que chegou para ele, não. A informação que a gente tem é que o Ney foi demitido, não desceu para falar sobre isso, sobre a saída do Ney Pandolfi, nem o presidente Marcelo Santana, nem o vice-presidente Pedro Henrique, mas o que a gente sabe é que houve de fato a demissão do Ney Pandolfi. O Bahia obviamente vai ter que arcar com alguma cláusula, algum valor por conta da cláusula dessa rescisão, mas foi uma decisão unilateral do Bahia em troca ao comando. E aí o Diego Serri, que foi diretor de futebol, foi gerente no Ceará e já estava no Bahia desde a temporada passada e ocupando o cargo de gerente, vai ser o responsável agora, pelo menos a princípio, pelo departamento de futebol do clube. Então tá legal. Bruno, muito obrigado. Um abração aí a todos os companheiros do Jornal Correio da Bahia e com certeza um início de ano com muito trabalho, né? Porque a perseguição aí aos dirigentes, todo mundo de olho na notícia para definir principalmente essa situação no Marinho. Eu tenho certeza que tá grande e a gente continua por aqui também atento, agradecendo aí a colaboração de você e de todos os companheiros. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, João. Um abraço a você. A gente sabe que essa época para jornalista é bem corrida, atrás de empresários e dirigentes, mas a gente está trabalhando firme aqui nesse plantão de ano novo. Feliz 2017, sucesso aí para todos vocês. Valeu, igualmente, amigo. Um abração, felicidade no ano de 2017. Então é isso, é aquela informação. Teremos uma reunião essa semana com o Simval, que é o novo diretor, Simval Melo, né? O novo diretor de futebol do Vitória. Simval Vieira. Simval Vieira. É isso, né, BBC? Vai definir a situação no Marinho essa semana. Era terça-feira a reunião. A informação que eu tenho, como a gente ouviu agora, ela ficou para quarta-feira. Quarta-feira, né? Ficou para quarta-feira. A reunião é para levar a Salvador as propostas da China e dos Emirados Árabes com os agentes que estão negociando, conversando sobre o Marinho em Porto Alegre. E levar, tem a proposta concreta dessa daqui e dessa daqui. E se houver proposta concreta, é possível que ele saia para o exterior. Neste momento, e acho que pode mudar a pedida salarial, enfim, nesse momento, nem Santos nem Flamengo estão dispostos a pagar o que o Marinho está pedindo, ou que supostamente vai pedir num eventual acordo entre os clubes para sair. E aí parece que as propostas que foram feitas também não agradaram ao Vitória, né? O Vitória quer a multa de rescisão contratual para o mercado brasileiro, que são 17 milhões de reais. Também nem Santos nem Flamengo querem pagar 17 milhões de reais. Pois é o momento do Marinho, hein, Marco de Vargas? Tem que aproveitar a onda, né? Pois é, não é sempre que acontece, né? Uma arrancada espetacular na reta final do ano ali, trouxe essa condição para o Marinho, deu essa condição aí a ele. E eu acho que estão pensando na questão financeira. Os empresários do Marinho, os agentes do Marinho, o próprio Vitória, pensam nisso e não vejo nenhuma possibilidade, dado o contexto aí, de algum clube brasileiro ficar com o Marinho. Acho que o negócio dele mesmo é vazar lá para fora. Maravilha, que legal. E olha, já começamos bem 2017, hein? E eu quero agradecer a vocês aqui, ao PVC, ao Marco de Vargas, ao Paulo Lima, ao Sormani, a toda a nossa equipe de trabalho e principalmente a você que está aí do outro lado. Já estamos neste momento no primeiro programa de 2017 em 7º lugar nos tópicos mais comentados do Twitter no Brasil. Maravilha, hein, rapaz? Que largada de 2017 espetacular. Obrigado a você. Sem você não somos absolutamente ninguém. Obrigado pelo prestígio e obrigado pela audiência. O Júnior Rocha pergunta aqui, entre Marinho ou Vitinho, quem vocês preferem? Marinho ou Vitinho? Vitinho. Ô, João, você não me perguntou sobre o Marinho, você só gosta de perguntar pro PVC, pro Sormani. Você acha que eu só pergunto pro PVC, pro Sormani e pro Marco de Vargas? Então exatamente isso. Pra você, ele não gosta de ficar do meu lado. Eu vou chegar mais pra direita. Eu vou chegar mais pra direita aqui. Eu vou chegar pra direita aqui. O Marinho é aquela fruta da vez, sabe, João? Deixa eu te perguntar, você prefere Marinho ou Vitinho? Vitinho. Vitinho. O Marinho é aquela fruta da vez que tá no pé, aquela mangueira recheada, que você olha, vou pegar aquele varão, vou pegar uma latinha, vou empurrar, ela vai
vai cair. Ou então o moleque joga um chinelo, pá, até acertar a manga. O Marinho é a fruta da vez. Pode cair na cabeça. Pode cair, pode. E tá caindo no colo de quem, o Marinho? Mas se apostar que o Marinho vai ser o cara de 17 milhões, é isso, Policia? 17 milhões de reais, 800 mil de salário. Pô, mas é cacifado assim o Marinho? O Marinho tem Edson no nome dele? Não tem, né? Não tem negócio de Romário, também não tem. Não tem. Marinho. Das Chagas também não? Não. Então tá bom. Então os caras estão ficando loucos. O cara explodiu na final do Campeonato Brasileiro, o Vitória quase caiu pra segunda divisão e o Marinho é o... É muito, Essa pedida aí é padrão Punta Cana, né, Paulo Lima? Punta Cana. Eu não conheço, eu desconheço. É padrão forte, realmente é padrão alto. É tudo plantado, fake, entendeu, João? Aí não vai. Agora, é aquilo, é um jogador de 26 anos que fez 10 rodadas extraordinárias do Campeonato Brasileiro e que vive um grande momento e por isso está tão badalado. Será que vai dar certo? Agora o Vitinho não. O Vitinho já tem uma carreira mais consistente. A informação que eu tenho é que o Vitinho já é jogador do Flamengo. Não anunciou. Já é jogador do Flamengo? A informação que eu tenho é essa. João pode vazar errado, posso estar dando aqui uma informação que não seja confirmada no futuro, mas desde o ano passado, as pessoas com quem eu conversei no Flamengo dão conta de que o Vitinho, inclusive, já não fica mais em Porto Alegre, já não tem mais casa em Porto Alegre, está no Rio de Janeiro e pensando na sua estrutura de como o Flamengo vai fazer para apresentar ele. Se está confirmado ou não, pode mudar. Né? O Marinho hoje é jogador do Vitória. Amanhã pode ser jogador dos Emirados do Flamengo. O Vitinho, o problema do Vitinho é que o CSKA quer vender. É isso. 10 milhões de euros. E então, assim, o problema é que o acordo que o Flamengo poderia ter com o Vitinho só se confirma se o CSKA negociar por empréstimo. E o CSKA está forçando a barra para vender o Vitinho. Então, nesse momento eu digo, até a pré-temporada, se o CSKA não mudar de ideia e não topar... Por isso que ninguém fala nada, tá todo mundo... Por quê? Todo mundo na expectativa. Hoje, Paulinho, o Vitinho não vem pro Flamengo por causa desse imbróglio. O CSKA não vai querer emprestar. Se o CSKA chegar no meio de fevereiro e perceber que não tem mercado, que o Vitinho não quer ficar na Rússia, que não tem como jogar, que ele vai ficar com o mico, pode mudar a postura do CSKA. Lógico. Mas até aqui, o CSKA diz que vai vender o Vitinho. E vender, nem o Inter compra e nem o Flamengo compra. 10 milhões de euros hoje dá aproximadamente 36 milhões de reais. Um pouquinho mais caro do que o Marinho, né? Um pouquinho mais caro do que o Marinho. Mais que o dobro. Essa questão do Vitinho, o Vitinho foi emprestado ao Internacional numa primeira temporada, que foi na temporada anterior, 2015, foi reemprestado em 2016 para fazer vitrine. Quem sabe o próprio Internacional ou outro clube poderia comprá-lo. Isso, por enquanto, não aconteceu. O que o PVC fala faz muito sentido e realmente é o que acontece. O CSKA tentaria ficar com o jogador para ele jogar lá, mas ele não quer ficar lá também. E aí, como é que fica? O caso do Alan Patrick no Flamengo, né? 2 temporadas e não fica mais. Pô. Porque o Shakhtar não quer mais emprestá-lo, né? Agora o Alan Patrick era um jogador que se... Ô, Sormani, se você tivesse que escolher um para contratar para o seu time, Vitinho ou Marinho, quem você contrataria? Boa pergunta, hein, João? Tá em dúvida, hein, Sormani? Caramba, eu acho que eu ficaria com o Marinho, viu? Eu ficaria com o Marinho. Eu não sei, o Marinho me impressionou muito nesse final de temporada, né? O Vitinho teve um grande momento no Botafogo, foi negociado, bateu e voltou na Europa, veio pro Internacional, fez lá bons jogos no Internacional, o Internacional acabou rebaixado, né? A gente não pode esquecer isso. Não sei, viu? Eu acho que o momento é do Marinho, viu? O momento é do Marinho. O Marinho me parece um jogador com um repertório muito maior do que o do Vitinho. É um jogador muito rápido, é um jogador que sabe driblar, joga bem dos dois lados do campo, com preferência pelo lado direito, claro, a gente sabe disso. Eu, se tivesse que contratar um dos dois, eu contrataria o Marinho. Só um detalhe, o Vitinho teve 2 anos no Inter. O Vitinho é um jogador que tem problema mesmo. O Vitinho é um jogador que o Internacional não descobriu, não conseguiu, terminou o ano sem saber, ou julgando que ele não conseguia saber se ele era ponta de lança, se ele era ponta esquerda, se ele era centroavante, porque taticamente ele é um jogador que não cumpre. Se você bota ele na ponta esquerda, ele não vai marcar ninguém. Mas o Vitinho tem um detalhe. No ano passado, 2015, retrasado já, feliz ano novo. Feliz ano novo. 2015, o Internacional fez 21 pontos no Campeonato Brasileiro, com um gol de 1-0, 2-1, marcado pelo Vitinho. E no Campeonato de 2016, 9 pontos que o Inter ganhou, foi vitória de 1-0, 2-1, gol do Vitinho.
Ele é um jogador que decide jogo. E é mais novo, tem 22 anos. Só que ele não tem posição, porque ele não taticamente, ele é um jogador, ainda é um pouco peladeiro. Ou seja, é um jogador de muito talento, mas que não trabalha para a equipe. O Marinho é outro peladeiro. Também é. É outro peladeiro. Eu ia falar exatamente, você tirou as palavras da minha boca quando eu ia falar do Vitinho, mas ele é o típico peladeiro, os dois são peladeiros. Agora bota a bola no pé e decide, passa por um, por dois, deixa na cara do gol, tem boa conclusão. Eu acho que o Vitinho me convence. O cenário hoje é que o Vitinho fique no CSKA por mais, pelo menos, um mês, 2 meses, enfim, e que o Marinho fique no Vitória ou saia para o exterior. O cenário hoje está dessa maneira. Agora, muita coisa vai acontecer nos próximos dias, vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, vamos atualizar aqui as mensagens. Você aí que é o principal motivo do nosso trabalho e nos prestigia com a sua audiência, começando, arrebentando aqui 2017. Ronaldo Alexandre, até semana passada era o Vitinho, o jogador dos sonhos. E agora vocês estão falando, não é nada disso, apenas alguns acham que o Marinho é melhor nesse momento. Tá bom, Ronaldo Alexandre? Um abraço pra você. Sempre Flamengo tá mandando aqui, nem Marinho, nem Vitinho. Vamos buscar na base e economizar. Aliás, hoje começa a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo é apontado